Olá, muito obrigado, pessoal do NEP, Larissa. Boa tarde, queridos colegas, colaboradores. Vamos dar sequência aqui ao nosso curso, a nossa parte teórica de ultrassom point of care no pré-hospitalar. E hoje um tema difícil, um tema importante, que é basicamente uma das coisas que eu mais gosto de estudar em ultrassom point of care, que é onde eu realmente vejo que tem mudanças drásticas na nossa conduta. Antes de começar essa aula, eu vou querer pontuar algumas coisas importantes aqui, que é uma parte de responsabilidade que eu sinto a obrigação de falar. Ultrassom na parada cardiorrespiratória. Tudo que eu vou falar aqui, pessoal, eu quero salientar que nada mudou nos protocolos institucionais do nosso trabalho, não mudou nada nos guidelines atuais, certo? O que eu quero aqui é lançar um olhar sobre o que estamos fazendo, ok? Salientando que o ACLS, ele é um curso, não é um protocolo. E como todo curso, a gente tem que entender para quem que ele é destinado. O ACLS, então, a proposta geral dele, em linhas gerais, pode-se dizer que é para quem raramente atende uma parada cardíaca. Para quando atender, saber fazer o melhor possível pelo seu doente. Agora, acredito eu, como emergencista, que quem se destina a trabalhar, a lidar com parada cardiorrespiratória diariamente, pode e tem condições de ir um pouco mais a fundo nessa questão, correto? Tudo que eu vou falar aqui não é para substituir nada do que nós já estamos fazendo, é para complementar, ok? Outro ponto que eu quero salientar quais andam sendo as nossas prioridades frente a um atendimento a uma PCR. Vou explicar por quê. Então, vamos lá novamente. O meu nome é Caio Nogueira, sou médico emergencista. A pedido do NEP, do CISURG, viemos aqui falar essa parte teórica de ultrassom no pré-hospitalar para a gente fazer uma prática com melhor aproveitamento. Vamos começar, então. Então, vamos começar imaginando uma situação. Usa acionada para dar apoio ao USB frente a uma parada cardiorrespiratória. A chegada no local, o USB já instituído compressões de alta qualidade, colocação do DEA, já pediram apoio, ventilações de resgate 30/2, o DEA não indicou choque. É iniciado, então, o suporte avançado de vida. Você chega de USA, assume ali a posição, você como médico, assume ali a posição de via aérea, o paciente ventila bem com bolsa válvula máxima e Guedel, você opta por não entubar esse paciente agora, você substitui as fases do DEA pelo desfibrilador, não é detectado ritmo chocado. O que a CLS manda a gente fazer? As últimas referências. Acesso quando possível, iniciar a adrenalina, fazer o quão antes, intervalo de adrenalina 3 a 5 minutos, continuar as ventilações se forem efetivas com dispositivo bolsa, válvula, máscara, intercalado com compressões de alta qualidade, e nesse cenário, cogitar e pensar em causas reversíveis. Agora eu faço uma pergunta aqui. Quem aí já fez SLS, consegue lembrar se, durante esse curso, foi ensinado a diagnosticar essas possíveis causas reversíveis? Durante o curso, paciente parado, um tamponamento cardíaco, um paciente em parada cardiorrespiratória vai ter tríade de Beck? Ele vai ter surgência jugular, ele vai ter bolhas abafadas, ele vai ter colapso hemodinâmico, sem dúvida, mas começando daí, eu quero lançar esse olhar sobre o que estamos fazendo. A gente somos ensinados a pensar nas causas reversíveis, mas e de fato, de verdade mesmo, a reconhecê-las e tratar num paciente que a gente já encontra em PCR. Difícil, né? Por isso essa aula é importante. Tudo que eu vou falar aqui, pessoal, envolve um árduo treinamento, um árduo estudo, porque do mesmo jeito que o ultrassom pode ser maravilhosamente bom para mudar, também pode ser extremamente catastrófico.
se você substituir, priorizar o ultrassom antes de outras prioridades que a gente tem na PCR, que basicamente é desfibrilação precoce, compressões de alta qualidade. Essas prioridades não mudam. O que eu vou falar aqui é para você que está com tudo isso coordenado, está tendo um trabalho de equipe dinâmico, e aí você tem condições de ir um pouco mais além nessa PCR. Então, essa responsabilidade aqui é muito importante da gente citar. Então, vamos supor que, antes da gente pensar no ultrassom, pelo ACLS, tá, eu estou pensando nas causas reversíveis. Mas Jó me disse que até aqui chegará e não passará. E aqui quebrará as suas empoladas ondas. O que isso quer dizer? Imagine que você está atendendo esse caso aqui. A gente tem aqui uma janela subtipoide. Eu estou fazendo uma imagem aqui durante as compressões, por isso que a imagem está assim, aparece e some. Estou tentando já captar a melhor janela. E olha o que vai aparecer quando interrompe as compressões. Um baita tamponamento, um baita derrame pericárdico, vamos dizer assim. Um coração com atividade mecânica, mas praticamente abolida. Imagina como é que eu ia diagnosticar isso sem ultrassom no paciente que eu já encontro parado. Vamos falar sobre isso, então. Então, só para relembrar aqui, não ficar nenhuma dúvida e nem interpretar mal o que eu vou falar aqui. O ultrassom, ele para o emergencista, não é um exame complementar. Aquele que eu mando o paciente lá, mede estruturas e volta. Ele é uma extensão visual do exame físico. É o quinto pilar do meu exame físico. Eu tenho que levantar probabilidades e teorias, hipóteses diagnósticas, e o ultrassom vai me ajudar a afastar ou descartar. Assim funciona. Diferente disso, não vai ser uma coisa boa para o paciente. Então, eu faço uma avaliação qualitativa e, nas piores situações, as situações mais emergenciais, eu tenho que fazer baseado em protocolos ultrassonográficos point of care. Senão, eu corro o risco de sair passando ultrassom e atrasar prioridades ou achar coisas que não tem nada a ver, achados radiológicos não tem nada a ver com a situação de emergência do paciente e querer tratar o que não tem a ver com a emergência do paciente. Beleza? Uma breve perspectiva histórica de como é que pensaram em fazer ultrassom num paciente em parada cardiorrespiratória. Começou com aquilo que a gente vê no monitor, que aparece quando o paciente não se detecta pulso central, mas ao colocar monitor, você consegue ver a atividade elétrica. E aí, no ano que eu nasci, já entregando a idade, em 88, alguém levantou algumas teorias. Poxa, o que será que está acontecendo lá no coração desse paciente, que eu não detecto pulso, mas eu vejo atividade elétrica no monitor, a nossa conhecida como AESP. E aí começaram avaliações ultrassonográficas de pacientes em fase final de vida para detectar essas fases da parada cardiorrespiratória e o que de fato está acontecendo numa AESP. Esses estudos ganharam força porque viram que nem toda AESP o coração está parado, certo? E aí tentaram entender que existem fases, a morte é uma progressão de fases. E a gente consegue atuar bem em determinadas fases. Depois de consumo de ATP e oxigênio celular, e é uma célula que não se está reperfundindo, já não tem mais o que fazer. Esse foi o primeiro trabalho que o Blaivas teve um impacto gigantesco na emergência, e ele é cardiologista. Ele fez um estudo de desfechos de pacientes que eram encontrados em parada cardíaca com alento do ultrassom. Ele praticamente não participou da condução da RCP. Ele falou assim, façam como faria normalmente, eu vou gravar algumas imagens aqui, eu não vou interferir nas compressões torácicas e depois a gente conversa. E ele viu lá vários pacientes com causas reversíveis identificadas pelo ultrassom que não foram manejadas conforme deveria ser,
porque não foram diagnosticadas. Esse trabalho aqui de 2001 foi um meteoro no uso do ultrassom na parada cardíaca. Tem várias e várias citações desse estudo, falando se do jeito que a gente está fazendo RCT, será que é o melhor jeito mesmo? E na medicina, na ciência, assim como na ciência, a evolução nasce da dúvida. E é isso que eu estou querendo provocar aqui hoje, dúvidas. Bom, se fosse para dizer qual é a recomendação atual, qual é o embasamento científico, qual é o respaldo que eu tenho para usar o ultrassom atualmente? A AHA ainda não recomenda fortemente, ou seja, ela não coloca na cadeia de sobrevivência o uso do ultrassom. E eu consigo entender isso em parte, porque, igual eu falei, o ACLS é para quem dificilmente atende uma PCR. Imagine colocar uma recomendação de uma técnica de procedimento que envolve um treinamento mais aprofundado. Existe mais chance do ultrassom atrapalhar do que ajudar. Existe mais chance de deixar o paciente lá sem compressões, em PCR, para o médico lá querer fazer imagem. Então ele coloca assim, ele coloca que o ultrassom pode ser cogitado quando causas reversíveis são suspeitas. Pronto, se é respaldo que vocês queriam, respaldo nós temos. Mas ele não coloca na cadeia de sobrevivência. Ele não quis colocar-se no fogo. Ele falou assim, se você suspeitar fortemente, tiver treinamento, é possível usar, mas ele não fala para usar. Então, só para não deixar de falar isso, o ACLS, se vocês forem no manual, no último, ele tem 257 recomendações. Quantas dessas recomendações têm nível de evidência forte? Seja 1A ou 2. Sabem quantas? Apenas 2. Só tem 2 recomendações que realmente têm forte evidência que mudam mortalidade, que é desfibrilação precoce e compressão de alta qualidade. Todas as outras são consenso, que eu não desmereço, mas a gente tem que saber a verdade. É um grupo de especialistas que se juntaram e falavam assim, você acha que é melhor fazer 1 miligrama de adrenalina ou meio? Tem um estudo da década de 50 em cachorro, que 1 miligrama foi melhor. Então põe aí 1 miligrama. Basicamente foi assim que nasceram essas recomendações. Elas estão sendo atualizadas, cada vez menos coisas estão entrando aí para não dar viés de confundir na hora, mas é assim que nascem esses protocolos de emergência. Fazer evidência científica em medicina de emergência é muito difícil. Por isso que nem tudo tem esse grau de evidência forte. Então, ultrassom point of care pode ser considerado estetoscópio visual, pode ser considerado um novo tipo de eletroderivações, mas ele não é nada disso. Ele não veio para substituir o radiologista, não veio para substituir o eletro, muito menos o estetoscópio. É uma medida auxiliar, complementar. E nós vamos tentar começar a aprender aqui como que eu faço para usar ele de forma segura para mim e para o meu paciente. Quais são as aplicações do ultrassom na parada cardiorrespiratória? Eu só coloquei as 7 principais, mas tem mais. Basicamente o próprio diagnóstico da PCR. Eu vou falar aqui que a nossa capacidade de diagnosticar a PCR ela é muito ruim. Identificar que um paciente realmente está em PCR e não está num choque numa hiperperfusão extrema, que o pulso não fica tão evidente, diferenciar um do outro, a nossa capacidade com o dedo ela não é boa. Eu consigo reduzir o tempo de checagem de pulso. Vou mostrar como. Eu consigo identificar chamadas pseudo-AESP, que é quando o paciente tem atividade cardíaca, mas isso às vezes está gerando pulso e às vezes não. Vamos aprender também aqui a diferenciá-la. Identificar e tratar as causas da PCR, aqui é o mais óbvio, né? Eu consigo identificar o melhor local para fazer as compressões torácicas. Tem trabalhos com ultrassom transesofágicos que mostraram que às vezes a gente está comprimindo na via de saída da aorta. Ou seja, onde o sangue devia sair, a gente está fazendo compressões nela.
Então, até mesmo o local ideal de fazer compressões, dá para usar ultrassom. Claro que é mais complexo. Eu consigo, por exemplo, confirmar a posição do tubo orotraqueal, intubar na PCR, a gente sabe que é o pior cenário possível. O paciente vai estar a 0 grau, eu vou ter não tem como parar de fazer compressões para ficar laringoscopando. Então, muitas vezes, ver corda vocal na PCR não quer dizer que eu intubei. Com ultrassom eu consigo confirmar. Também não dá para eu mandar parar de fazer compressão para auscultar. Isso é péssimo para o paciente, né? Eu consigo também diagnóstico diferencial de linha reta. Muitas vezes o protocolo cagada, cabos, ganhos, derivações, mesmo assim, pode ser que você tenha deixado passar uma fibrilação ventricular fina. Ou seja, o coração estava fibrilando, mas era tão fino que parecia uma linha reta. E aí você deixou, ou pode ser que já aconteceu, de desfibrilar uma fibrilação e tratou ela como assistolia. E o próprio prognóstico da PCR, que atualmente a gente só tem coisas subjetivas para decidir o momento de encerrar uma RCP. O ultrassom também ajuda nisso. Vamos lá falar disso. Então, como eu comecei falando, checagem de pulso, diagnóstico da PCR. Esse estudo aqui com 137 pacientes mostrou que 37 PCR em ASP tinha contratilidade cardíaca com abertura de válvulas. Ou seja, muito provavelmente não era uma parada cardiorrespiratória. Era uma hipoperfusão extrema que eu não estava conseguindo sentir direito o pulso. Agora, que eu deveria realmente continuar compressões ou não, aí é outra história. Mas eu quero aqui levantar essa dúvida, que às vezes não é PCR, é um choque extremo, tá bom? Outra coisa que esse estudo mostrou é que a duração da checagem de pulso reduziu com ultrassom e uso de Doppler. Ou seja, em vez de ficar lá 10 segundos tentando achar pulso, com ultrassom em 6 segundos e às vezes 4 com o uso do Doppler, eu já consegui falar, segundo esse estudo, opa, começa a compressão que não tem pulso. Então, olha só que legal, o ultrassom ajudou a reduzir as pausas entre compressões. E teve um outro dado complementar do estudo que mostrou que 3 pacientes em assistolia, na verdade, era uma FV fina, que talvez tivesse ganhado uma desfibrilação, teria saído da PCR. Então, quais são os critérios para realmente falar se um paciente está em PCR ou não? Antes de mais nada, ritmo organizado no desfibrilador, com onda T, ou seja, está havendo repolarização, e tem que ser uma frequência compatível com a vida, acima de 45 para um adulto. Além disso, ele tem que ter contratilidade cardíaca, com abertura de válvulas. Às vezes a contratilidade é muito ineficiente e realmente não gera pulso. Mas se tem abertura de válvulas, provavelmente está gerando algum grau de pulsatilidade. E para completar, de não ter dúvida nenhuma que esse paciente está em PCR ou não, pulsatilidade de carótida e se ela está compressível ou não. Eu trouxe aqui 2 estudos que mostraram que pacientes em parada cardiorrespiratória, ele tem um colapso hemodinâmico e ele tem compressão da artéria carótida. Um paciente que gera pulso, ela já não é compressível. Então, pode-se dizer com segurança que um paciente que tem esses 3 critérios aqui, ele não está em parada cardiorrespiratória. Ritmo organizado, com onda T acima de 45, contratilidade com abertura de válvulas e carótida pulsátil e não colabante. Ok? Agora olhem para esse paciente aqui. Um coração completamente parado. Qual é o tratamento para isso? Compressões de alta qualidade, intercalados com ventilações e adrenalina. Agora, esse paciente da direita, compressão, compressão, compressão. Olha só, que ele tem contratilidade cardíaca. Pode ser que esse paciente da direita, o tratamento também seja compressões, ventilações e adrenalinas. Ou pode ser que o tratamento seja completamente diferente, que é vasopressor em dose alta ou inotrópico e tratar a causa do choque. Então, olha só que difícil que é a nossa vida. Se a gente manejar um paciente como um paciente que está em choque extremo, como PCR, não vai ser um resultado favorável.
E se a gente manejar um paciente que está em PCR como choque extremo, também não vai ser favorável. Eu não tô defendendo aqui que é para mudar a nossa conduta frente a isso. Eu estou levantando essa hipótese que às vezes o paciente não está em PCR. Eu vou tentar ajudar aqui a nossa qualidade de diagnóstico. Olha só esse caso que eu peguei. O paciente com uma FV fina, no monitor, linha reta. Consegui captar com ultrassom. Para quem nunca viu uma fibrilação ventricular, tá aí, prazer. Isso foi no meu R1 da residência. Então, o ultrassom também entra no diagnóstico diferencial da linha reta. Então, olha só esse estudo aqui que legal. O uso do ultrassom point of care, que foi associado a aumento das pausas entre compressões. Então, aqui, ó, para não falar que eu estou parcial demais e a favor do ultrassom, trouxe um estudo que o ultrassom foi maléfico aos nossos pacientes. Olha só aqui, ó, o intervalo sem compressões, com ultrassom, sem ultrassom, a primeira aqui, e com ultrassom. Sem ultrassom foi de mais ou menos 14 segundos. Com ultrassom foi de 19. Isso gerou malefício para os pacientes. Ou seja, foram lá usar ultrassom, o paciente em PCR, para a compressão, mudou o ritmo, vamos analisar. Aí tinha alguém lá chegando pulso, e o examinador estava lá fazendo ultrassom no paciente, tranquilo, em vez de voltar às compressões. Então, o que era para ter durado até 10 segundos, durou quase 20. Então, esse estudo aqui mostrou que o ultrassom fez mal para o paciente. Por quê? Falta de treinamento e protocolo. Então, olha só o prejuízo que é um paciente em PCR, você aumentar as pausas entre compressões. O que está acontecendo aqui? Compressão e perfusão, compressão e perfusão. Aí, naquele momento de dar os 2 minutos, que muda o ritmo, a gente para as compressões. Olha a perfusão cérebrovascular, como é que vai lá embaixo. E aqui à direita, o coração parado. Até retomar a compressão de qualidade, já foram uns bons segundos aí do próximo ciclo. E aí surgiram protocolos para tentar minimizar essa falha grave que é deixar o paciente sem compressão. O que a gente tem de melhor até agora ainda é o protocolo CASA, que é um protocolo específico para o paciente parado. É a avaliação cardíaca ultrassonográfica do paciente em parada cardíaca. Ele vai direto ao coração. Avalia primeiro se o coração está com tamponamento, se ele tem a relação VD-VE maior que 1, ou seja, se tem sobrecarga de câmaras direitas, pensando em TEP, e por fim, se o coração tem contratilidade cardíaca. O que foi realmente impactante desse estudo? Ele mostrou que do jeito que o CASA propõe a fazer, conseguiu reduzir as pausas sem compressões do paciente. Como é que ele faz isso? Basicamente, ele propõe o examinador ele fica afastado da RCP, ele não interfere no revezamento de compressões e ventilações. Ainda antes de terminar o ciclo, ele começa a gravar a imagem, e assim que é trocado o compressor, em até 10 segundos, ele grava a imagem, sai e avalia a imagem sem estar relacionado com a RCP do paciente. E aí, olha só, pós aplicação do CASA, reduziu-se o tempo sem compressões do paciente. Então, olha só que legal. Ele conseguiu achar causas reversíveis e reduzir o tempo do paciente sem compressões. Por isso que eu vou falar de novo. Preciso de treinamento, preciso de protocolo para isso. Então, esse estudo aqui, ele levantou uma bola seguinte. Será que os pacientes que estão com coração que têm contratilidade, mas estão realmente em PCR, têm um prognóstico um pouquinho melhor do que aquele que eu examino e não tem nenhuma contratilidade? Parece que sim. O paciente que você vai atender, que ele tem alguma contratilidade, mesmo que não gere pulso, o prognóstico vai ser melhor, ou seja, ele tem mais chance de retornar à circulação espontânea
do que aquele paciente que está com o coração completamente parado. A chance dele sobreviver à admissão e alta foi maior, inevitavelmente. É a diferença de achar o paciente assim, ó, compressão, 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 tem contratilidade, mas abertura de válvula mínima. Muito provavelmente esse paciente aqui não tem pulso central, realmente é atividade cardíaca e elétrica sem pulso. Essa aqui é a verdadeira AS. Então, o que a gente sabe da verdadeira AS? É que ela tem uma chance de retornar melhor do que o paciente sem contratilidade nenhuma. Eu falei verdadeira, mas perdão. Essa aqui é a falsa ESP, ou seja, tem atividade elétrica, mas tem contratilidade. A ESP verdadeira é aquela que tem atividade elétrica, mas não tem contratilidade. E aí nasceram vários estudos mostrando isso, que os pacientes com contratilidade, mesmo sem pulso central, têm prognóstico melhor. Esse aqui também pegou essa mesma linha de pensamento, com um número maior de pacientes, que mostrou que a atividade cardíaca está mais relacionada a retorno da circulação espontânea. Bom, em relação às causas tratáveis da PCR, a gente consegue atuar com ultrassom em várias delas. Tamponamento cardíaco, tromboembolismo pulmonar maciço, que agora não se fala mais maciço, é de alto risco, o pneumotórax hipertensivo. Lógico, para um pneumotórax causar uma PCR, ele tem que ter efeito hemodinâmico, por isso o sobrenome hipertensivo. Isquemia miocárdica aguda, hipovolemia, como no abdômen agudo, no aneurisma roto, dissecção aguda de aorta e ectópica rota. E também, além de tratar as causas reversíveis, a gente consegue atuar nas compressões de alta qualidade. Como eu falei, compressão de alta qualidade é o que a gente tem de evidência que melhora a sobrevivência. O ultrassom pode ajudar nisso. Eu consigo reconhecer mais rápido que o paciente tem pulso central ou não. Então, como é que é numa isquemia miocárdica aguda? É uma das situações mais difíceis de você conseguir dar um diagnóstico por ultrassom. Porque lembra daquela tríade que eu falei na aula de Rush? Pulmão, veia, cava, coração? Aqui essa tríade pode se aparecer de qualquer forma. O paciente pode estar com um padrão pulmonar desde padrão A até um padrão B difuso, que vai variar do KILIP 1 ao 4. Choque cardiogênico, sem dúvida, né? Afinal, esse paciente entrou em PCR. E para você conseguir ter a maturidade e o grau de treinamento para ver hipocinesia focal, envolve um treinamento um pouco mais aprofundado. Mas o que o ultrassom consegue te ajudar aqui? Afastar outras causas de dor torácica, e caso esse paciente tenha retorno à circulação após uma desfibrilação, por exemplo, se você conseguir verificar com eletro isso, um supra, você consegue ter um respaldo maior para trombolizar esse paciente no pré-hospitalar. O tamponamento cardíaco. Algumas considerações que eu também fiz na aula do protocolo Rush. Para um coração estar com derrame pericárdico e tamponado, é um choque obstrutivo. Ele necessariamente precisa ter uma veia cava ingurgitada, salvo raras exceções de trauma penetrante, que o paciente tem uma exsanguinação e não vai ter uma cava ingurgitada. Tirando isso, para pacientes clínicos, o choque obstrutivo do tamponamento tem veia cava ingurgitada. A maioria dos derrames clínicos não tem tamponamento, e a velocidade que esse líquido apareceu é mais importante do que o tamanho dele. E geralmente você vai encontrar um coração hiperdinâmico, desde, claro, que não esteja em PCR. O TEP, algumas considerações importantes. Tem estudos mostrando, agora muita calma nessa hora, que a própria condição de parada cardiorrespiratória pode causar uma sobrecarga aguda de câmaras direitas. Por quê? Pela vasoplegia da PCR. Então, cheguei para tratar um paciente, para dar um apoio. Fiz o protocolo da CLS, fiz lá os passo a passo. Vou usar ultrassom. Estou vendo um VD dilatado, tem que ter muita calma nessa hora
para não achar que é um TEP só por causa disso. A própria PCR já pode causar essa sobrecarga de câmara direita. Vai te ajudar na seguinte situação. Cheguei para atender esse paciente. É uma paciente que a família te conta uma história clínica compatível. Esse paciente já tem algum grau de contratilidade ainda. Você consegue ver sinais de sobrecarga aguda, por exemplo, sinal de McConnell, que é essa hipercinesia de ápice de VD, e a história é compatível. Aqui, o diagnóstico de TEP fica um pouco mais provável. Não é 100%, ok? Lembrando que a própria condição de PCR pode causar sobrecarga. Porém, se você tem uma história compatível, não identificou nenhuma outra causa reversível, pode te ajudar também a encontrar um sinal de TVP, esse diagnóstico fica um pouco mais forte. Então, o que eu falei aqui na aula, numas aulas anteriores. Sinais isolados ultrassonográficos têm pouca importância e podem ser perigosos. Então, vamos ter bastante atenção com isso aí, beleza? O pneumotórax hipertensivo faz parte da tríade pulmão, veia cava, coração, cava ingurgitada. Um coração pode estar hiperdinâmico ou com contratilidade mínima, e você tem que ver, idealmente, sinal do ponto pulmonar para dar esse diagnóstico. Lembrando que pneumotórax no ultrassom, como eu falei na aula de protocolo Rush, é muito mais fácil você excluir do que dar esse diagnóstico. Porque achar o ponto pulmonar não é uma tarefa fácil. Num paciente em PCR, fica mais difícil ainda. Lembrando que só do paciente estar em apneia, sem ventilar, ele já não vai ter deslizamento pleural, a não ser que alguém esteja ventilando o paciente. Isso é importantíssimo de se falar também, ok? A suspeita aumenta quando eu vejo o sinal da estratosfera, aqui à esquerda, e aqui o sinal da praia, o sinal fisiológico. O abdômen também faz parte do protocolo CASA, que são os compartimentos, onde você vai encontrar locais de sangramento, por exemplo. Imagina um paciente clínico com abdômen agudo, alguma coisa que se rompeu ou inflamatório grave. Também pode ser uma causa de PCR. Esse caso aqui, que eu dei na aula de abdômen agudo, do protocolo Rush, uma paciente jovem que tinha uma cava colabante, líquido livre abdominal, um pulmão padrão A, coração hiperdinâmico, e aqui ela teve uma gravidez múltipla. Ela tem aqui um saco embrionário fora do útero e um dentro. Esse fora do útero, muito provavelmente, era uma gravidez ectópica rota. Aqui também se consegue ver líquido livre em fundo de saco. Então, também é um diagnóstico que a gente pode dar aí na PCR. Vamos ter pouco a gente vai conseguir um diagnóstico aqui mais preciso. E aí, falando em protocolos, como eu falei, é importante protocolos para PCR, para você não ficar lá fazendo ultrassom à revelia, e com isso aumentar o tempo entre pausas, ou achar coisas que não têm a ver. Esse é um outro protocolo importante, que é o CAUS. Ele também se prontificou a tentar identificar causas de PCR intra-hospitalar, mas muito provavelmente dá para usar ele no pré-hospitalar, tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre o CASA. Ele ajudou a diminuir o tempo entre compressões, porém ele tem alguns problemas importantes. Ele não faz aquela correlação pulmão, veia cava, coração. Ele tenta dar esses diagnósticos, mas como eu falei, dificilmente imagens cardíacas isoladas, por exemplo, de uma sobrecarga de VD, isoladamente, vão fechar um protocolo de TEP. Então, tem que ter essa maldade também com o próprio protocolo CASA. Sugiro parar para ler a descrição e o artigo completo. Como eu falei, no momento da PCR, é uma péssima hora para a gente entubar um paciente. E aqui é o que eu falei no começo. Quais estão sendo as nossas prioridades na PCR? Será que é realmente importante você focar energia e tempo para entubar um paciente? Ou se ele estiver ventilando bem, continuar lá alguém ventilando na bolsa válvula máxima e Guedel, ou até mesmo passar uma máscara laríngea e tentar ajudar no que realmente importa.
Se você decidir entubar ou realmente precisar, porque não estiver ventilando bem, o ultrassom também pode te ajudar. Olha só aqui, ó. Essa imagem aqui da esquerda é um paciente que está confirmado que o tubo endotraqueal está dentro da traqueia. Eu tenho aqui a sombra acústica da traqueia e um duplo contorno aqui, que é o tubo dentro dela. Aqui na imagem da direita eu tenho o sinal da dupla sombra, que é a traqueia aqui e o tubo fora dela. Lembrando que o ar é mau condutor do som, o ar aqui fez uma sombra acústica dupla, o tubo fora da traqueia. Bom, vamos lá. Quase finalizando aqui, é uma aula rápida, lembrando que vamos destrinchar isso tudo na prática, mas e sobre prognóstico da PCR? Quando que a gente encerra uma PCR? Geralmente tem mais de um médico, eles decidem que ó, já foi um tempo que tem sequelas incompatíveis com a vida, vamos encerrar. Mas a gente não tem evidência de quando que é esse momento exatamente. Tem hora que ela é encerrada muito breve e tem hora que a gente vai estendendo, por exemplo, um paciente mais jovem, criança, a gente vai estendendo e fica difícil essa decisão. Aí eu te pergunto, olha só, esse paciente aqui, ele tem uma causa tratável, um derrame pericárdico grande, e ele tem contratilidade cardíaca, mesmo que mínima. Você interromperia essa PCR, essa RCP? Diferente desse paciente da direita. E esse paciente, você tenderia mais facilmente a encerrar essa RCP? Então, nisso, o ultrassom ajuda também. Ele mostrou que pacientes que estão encontrados já em assistolia, sem qualquer atividade cardíaca e nenhuma causa reversível, você pode pensar em encerrar essa reanimação um pouco mais breve. Diferente do paciente que foi encontrado em ritmo chocável, nem se fala, ou que tem contratilidade. Bom, vamos lá. E como é que é? Eu falei muito bonito, né? Parece que o ultrassom é muito bom, mas como é que dá para fazer o uso do ultrassom na RCP sem atrapalhar? Acredito eu que depois de um estágio que eu fiz, eu fiquei um mês no SAMU de Salvador, só realizando o SAMU ultrassom na PCR. Eu era um membro extra da equipe, eu não interferia nas decisões, eu não revezava compressões, eu ficava ali exclusivamente para fazer ultrassom. Acredito que numa equipe reduzida fica muito complicado. Teria que ter uma equipe muito bem entrosada, que é o objetivo dos treinamentos, para você conseguir delegar funções, ao mesmo tempo vigiar que essas funções estão sendo feitas corretamente, para você poder usar o ultrassom sem atrapalhar a condução do caso. Também acredito que uso apoiando USB, isso já é possível, tá bom? Então, aqui é um esquema de distribuição de cargos, alguém na via aérea, de um lado desfibrilação e mais abaixo medicações, acima revezando compressores e ultrassom aqui. De preferência, alguém para coordenar isso tudo, ou pode ser quem esteja no POX, mas é um pouco mais complicado. Olha só, um atendimento a PCR no chão, realmente não tinha lei, é numa sala vermelha. Aqui tem alguém delegado para ficar na via aérea, alguém fazendo compressões, e eu aqui atrás fazendo ultrassom sem interferir aqui no tórax desse paciente e sem momento algum mandar parar de fazer compressões para fazer imagem de ultrassom. Durante a checagem de ritmo, de pulso, eu já estou com o probe posicionado. Antes de terminar o ciclo, eu já coloquei o probe, parou as compressões para trocar o compressor, eu gravo a imagem e analiso por fora. Tem que ser mais ou menos igual esse pit stop aqui do Verstappen. O recorde mundial. Então, assim, tem que ser uma coisa de entrosamento de equipe, muito bem coordenado, senão você pode fazer mal ao paciente querendo fazer o bem. E aqui a preparação é a chave do sucesso. Numa emergência que eu trabalho, a primeira coisa de manhã é dividir as funções, as tarefas da equipe de ressuscitação. Então, a gente define quem é líder, quem vai ficar na via aérea, quem vai ficar na desfibrilação,
quem vai ficar no ultrassom. Chegou o PCR a qualquer momento, a gente está com a equipe já definida. Então, esse entrosamento é importante. No pré-hospitalar, isso também dá para ser feito, desde que você consiga uma boa comunicação com a equipe que você vai apoiar e elas estarem cientes que o ultrassom vai fazer parte. Ou achar que está fazendo ciência na hora da PCR. Então, esse entrosamento e preparação, não só com a equipe médica, é de muito importante para o ultrassom dar certo na PCR. Aqui são os locais onde eu vou examinar o paciente. Lembrando que imagens cardíacas, eu tenho que dar preferência para a janela subxifoide, basicamente para não interferir onde está sendo feitas as compressões. Por exemplo, se eu tentar fazer uma janela parasternal, eixo curto, longo, mesmo que eu vou limpar depois, vai ficar lambrecado de gel o tórax do paciente. Pode atrapalhar compressões. Então, a janela subxifoide é a ideal para ser feita na PCR. E sempre fazer uma avaliação multiórgãos. Olha aqui esse paciente. Eu tenho um pulmão padrão A, eu tenho derrame pericárdico, mas uma cava que não é compatível com o tamponamento cardíaco. Então, isso aqui tem que ter essa maldade para avaliar se realmente esse derrame é uma causa da PCR. Por isso que a avaliação multiórgãos é importante. O protocolo Rush vai ser o meu norteador, para eu sempre pensar em avaliar pulmão, veia cava e coração e anexos, auxiliado a protocolos específicos de PCR, como o caso. Então, vou dar aqui um exemplo, não é uma recomendação, de como dá para ser feito o ultrassom na PCR de um paciente. Paciente responsivo ou aquela crise convulsiva de baixo débito, checa o pulso e responsividade e pulso central. Iniciar compressões. Até aqui, idêntico, segue a CLS padrão. Ritmo chocável não é uma situação, pelo amor de Deus, que eu vou pensar em ligar o ultrassom. Ritmo chocável é desfibrilação. Ritmos não chocáveis, eu vou coordenar a equipe toda, colocar cada um nas compressões, pegar acesso e vou coordenar exatamente como a gente vem fazendo. Quando eu tiver tranquilidade para começar a usar o ultrassom, eu vou começar pelo diagnóstico da PCR. Assim como quando for parar para checar pulso, como a gente faz normalmente, eu vou usar o ultrassom também. Olha, o carótida tem pulsatilidade, tem color Doppler com fluxo, pode ser que aqui já dá para parar a RCP, falar, esse paciente não está em PCR. Vamos continuar as compressões, que eu vou certificar com uma janela cardíaca. E aí eu vou juntar aquelas três coisas. Ritmo organizado do desfibrilador, com frequência compatível com a vida, pulsatilidade carótida com Doppler e fluxo, e coração com contratilidade e ausência de causa reversível. Não identificando nada disso, segue as compressões. E aí eu vou começar a identificar causas reversíveis. Derrame pericárdico, relação VD-VE, como é que está o formato do ventrículo esquerdo, sempre fora das compressões, ok? Sem interferir nas compressões. Eu vou posicionar na janela subtifoide. No final de cada ciclo, tento fazer ali a imagem melhor possível. Quando for revezar os compressores, eu gravo a minha imagem e analiso fora da RCP. Com isso, eu vou progredindo. Fiz imagens cardíacas, não achei nada, faço imagens torácicas fora do local de compressão, para avaliar pneumotórax, grandes sequestros de fluidos, como derrames pleurais, hemotórax, avalio a aorta, cava e feche, e sempre aquilo. Tem suspeita que retornou, organizou ritmo, a não ser que eu palpe pulso central, continue as compressões. Quando for verificar pulso com o dedo, igual a gente faz, eu também avalio com ultrassom. Vejo se tem pulsatilidade carótida e fluxo com Doppler. Se tiver imagem cardíaca, tem contratilidade, tem aqueles três critérios, esse paciente não está mais em PCR. Nós vamos fazer isso na prática. Podem ficar tranquilos, tá bom? Então, como vocês podem ver, eu não quis mudar nenhum protocolo. Eu estou complementando
tá bom? O ultrassom não veio para atrapalhar, tem que vir para ajudar, beleza? E essa frase eu gosto muito, que no momento de pressão, de estresse, a gente seria ideal que a gente conseguisse nos elevarmos ao nível que a ocasião pede. Infelizmente, é o contrário, nos rebaixamos ao bastante, beleza? Todo mundo vai ler o CASA, vai estudar essa aula, eu vou passar questões de pré-teste e no dia da prática nós vamos atender alguns casos de PCR juntos para vocês decidirem se realmente dá para incorporar isso à sua prática ou se você ainda vai precisar de mais treinamento para isso ser uma realidade na sua prática. Aqui é um outro estágio que eu fiz no R1, também uma figura extra, eu já falei em outra aula sobre isso, e avaliei a viabilidade do ultrassom no pré-hospitalar. E algumas das situações foram de PCR. E eu pude ver que o ultrassom é viável, desde que tenha treinamento específico, um aparelho que não seja um trombolho assim, que não é portátil, e tenha treinamento e entrosamento da equipe. Mas sim, é viável. Aqui é o que já está começando a acontecer, que é mudança de evidências mostrando que o ultrassom pode ser incorporado, dá para fazer treinamentos associados ao ACLS, e isso vai ser uma realidade, eu não tenho dúvida nenhuma. Aqui é a integração do ACLS com ultrassom em protocolos comparados, que é um estudo bem difícil de fazer, mas já tem gente começando a fazer isso aí. Atender um caso rapidinho. Feminino de 57 anos, admitida insuficiência respiratória, chocada, com esforço, glicemia high. Acabou de chegar, ela teve uma PCR. Foi feito RCP convencional, teve retorno. E assim foram 3 PCR. Voltou com noradrenalina em dose alta, associada a vasopressina, e essa imagem. Se alguém me contar uma história que essa paciente é hígida, não tem problema respiratório crônico, e começou tudo com uma dispneia, fica um diagnóstico de TEP bem mais provável e eu tenho mais segurança e respaldo para tratar essa paciente. Agora imagine um homem de 55 anos, que ele teve uma síncope ao ir ao banheiro, admitido irresponsivo, pálido, sudoreico. Apesar de todo o esforço da equipe, eu não consigo palpar direito pulso central. Ritmo inicial, AESP, no monitor QRS largo e regular e frequência de 55. Iniciada a TLS normal, que é essa imagem. Quanto tempo ia demorar para se diagnosticar que esse paciente está tamponado? Que foi a causa da síncope PCR dele, se não fosse ultrassom. Acho que não é nem quanto tempo. Esse diagnóstico não ia ser feito. Esse paciente tinha uma baita dissecção e retornou quando foi descomprimido. Aqui foram alguns cursos que eu fiz com um grande amigo meu, o Juliano, difundindo aí, que é uma grande área de pesquisa do Juliano Limas, um colega emergencista, que é o ultrassom na PCR. Esse aqui foi um estágio extracurricular na residência que eu fiz só sobre ultrassom na PCR extra-hospitalar no SAMU de Salvador. Gratidão aí a todos que me receberam lá. A gente chegou a pegar um caso lá, eu contei isso aqui na aula de protocolo RUSH, de um atendimento a PCR na Marina de Salvador, que o paciente retornou e foi feito o diagnóstico de IAM ainda no pré-hospitalar e já iniciado o tratamento, o paciente entregue diretamente na hemodinâmica. Sobre ultrassom, da parte teórica, era isso que eu tinha para falar. Eu vou abrir aqui para os colegas e vamos encerrar a gravação. E meu muito obrigado a todos aí. Gostaria de escutar opiniões, que é um assunto bem polêmico.